Querida, em nome do Senhor Jesus, toma tua filha nas tuas mãos, usa a tua serva, Pai querido, nesta noite. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já falou ao coração dela, e o Senhor, Pai querido, através da vida dela, irá falar conosco através da tua palavra, Pai. Prepara cada um, cada coração, cada mente. Tira, Pai querido, toda distração, meu Deus. Repreenda agora, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e lança fora, Pai, toda distração, tudo aquilo que o inimigo possa estar tentando colocar para atrapalhar nesta noite, Pai, porque nós viemos aqui adorar o Senhor e vamos sair daqui alimentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Mais uma noite aqui estamos para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Amém? Pode sentar, igreja. Que eu vou estar lendo com vocês aqui, tá? Vocês podem abrir em Romanos capítulo 4. Essa palavra é muito forte, muito linda. Meu coração aqui está saltitando assim de alegria, sabe? Que a palavra de Deus, ela renova a nossa vida, abençoa. Então, eu estava lembrando, há 20 anos atrás, eu sendo ministrada por essa palavra. E eu me lembro perfeitamente os detalhes, porque ela fala demais, ela fala sobre a fé. Aquele que tem a fé em Cristo Jesus, amém? Aquele que é firme, que fica firme com o Senhor Jesus, amém? E aqui fala sobre Abraão, foi justificado pela fé, a introdução. Paulo usa o exemplo de Abraão, pai da fé, para falar sobre a questão da fé e obras, pelo que somos justificados. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A pergunta foi, o que diz a Escritura sobre Abraão? Paulo estava escrevendo, ensinando aos judeus, né, sobre a justificação pela fé, como Abraão recebeu. E a resposta dele foi, sim, que estava no Velho Testamento, que eles conheciam o Velho Testamento, se eles liam a Bíblia. Porque muitos hoje têm a Bíblia, mas não lê. Não lê a Bíblia. Não entende, não sabe, não conhece os personagens, não conhece as passagens bíblicas. Entende? Aí depois, quando surge algum assunto, não sabe. Aí tem 10, 20, 30 anos de igreja e não conhece as passagens bíblicas. Nós temos que se esforçar, irmão, e buscar e aprender na palavra do Senhor. E olha que eu venho lendo a Bíblia há muito tempo. E sempre aprendendo, ainda estou aprendendo coisas maravilhosas que o Senhor está me mostrando e me ensinando. E aqui fala sobre que Paulo respondeu aos judeus. Sim, que nela estavam os dois maiores exemplos na Escritura, os dois personagens que eles admiravam, que era Abraão e Davi. Amém? Abraão, pai da fé, e Davi que unificou a nação. Pois em Gênesis 15, verso 6, Deus anima Abraão
e promete-lhe um filho. Deus fez a promessa a Abraão de que ele ia ter o herdeiro. Ali começou a promessa. E nisto, Abraão creu. Ele acreditou. Amém? Paulo queria que todos os judeus entendessem que o próprio Abraão, pai dele, segundo a carne, tinha justificado ele pela fé, antes da existência da lei. Não poderia ser diferente com eles, e muito menos com os gentios. E aí ele vai falar sobre o exemplo de Davi. Eu vou resumir bastante, irmãos, porque pelo tempo. E mais para frente eu vou falar mais sobre a fé de Abraão, o que traz para nós aos nossos dias de hoje. Aí ele falou sobre Davi. Ele explicou sobre a justificação vem pela fé, não pelas obras. Davi, no Salmo 32, verso 1 e 2. Quem pode ler para mim? Salmo 32, verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Amém. Davi escreveu no contexto desse salmo sobre o adultério que ele teve com Betseba. Ali ele fez coisas erradas. As obras de Davi foram erradas, erradíssimas. Ele mandou o marido da mulher vir da guerra. Ele deitou-se com a mulher dele. Ele colocou ele como na frente da guerra para morrer. E ela ficando viúva, ele casou-se, ficou com ela e guardou o silêncio no coração. Estou resumindo, tá? Ele guardou. Mas aí vem o profeta Natã e foi ali para repreender Davi e contar. E aí não teve como ele esconder. Por quê? Ele entendeu que Deus estava falando com ele do que ele tinha feito, o que ele tinha escondido diante de Deus, diante dos homens. Mas diante de Deus não esconde. Diante de Deus ninguém esconde nada. Nós não escondemos nada diante de Deus, irmãos. Por isso que Davi, ele pecou, mas ele confessou. E Deus perdoou os pecados dele. Aí que aconteceu a confissão e o perdão. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. A partir do momento que a gente confessa, o Senhor Deus, Ele perdoa e Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Amém? Então Deus deu perdão a Davi. Se fosse olhar pelas obras dele, se fosse olhar, irmãos, pelas obras, ele seria condenado ou justificado? Davi. O que ele seria? Pelo que ele fez. Condenado, né, irmã? Mas como ele confessou ao Deus Todo-Poderoso,
Ele se arrependeu da prática daquilo que doeu, que foi errado diante de Deus. Às vezes, irmãos, estamos ali fazendo coisinhas erradas, estamos ali na prática do pecado. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Ele quer que nós confessamos, e a gente precisa do perdão dele. E aí ele apaga, mas também nós temos que confessar e deixar. Amém? E nós temos como se arrepender. Ele limpa a nossa alma, ele limpa-nos, ele nos purifica. Amém? Continuando aqui. Vamos falar da circuncisão, né? Foi um assunto que foi comentado em Romanos 3. É um assunto bem assim, que a circuncisão é necessário para a salvação? Não. É sinal de fé, mas não é necessária. A circuncisão não é a base, mas é o selo da justificação. Os judeus cristãos insistiam no fato de que os gentios só poderiam ser justificados se fossem circuncidados. Por isso, a fim de lhes abrir o entendimento, Paulo explicou que Abraão foi imputado à justiça quando ele ainda não era circuncidado. Não havia o menor sentido fazer tal exigência aos gentios. A falta de entendimento dos judeus os faziam pensar que somente a obediência à lei poderia tornar uma pessoa digna da misericórdia de Deus. Mas não, irmãos. Abraão, ele foi circuncidado, mas depois ele foi justificado por Deus, pela fé dele em Deus. Ele não era ainda circuncidado. Amém? Depois vocês podem estar lendo lá e acompanhar de tudo que está registrado aqui em Romanos 4. Os judeus estavam escudados no ato do símbolo da circuncisão e não naquilo que a circuncisão significava, que era justificação pela fé. É igual o anel de casamento. Eu uso essa aliança. Essa aliança é um símbolo. O que eu entendo? O que é o importante é o compromisso. O compromisso meu com meu marido. É como eu vou viver com meu marido, dia a dia. É a minha vida com ele. Essa aliança aqui é só um símbolo. Eu posso tirar ela e ir lá fora. Entendeu? Mas o nosso compromisso com Deus, a nossa vida com Deus, e tem que ser assim, irmãos, fiel, ser nítida. Amém? O Senhor Deus, Ele sempre vem falando conosco sobre os exemplos dos filhos de Deus, como falou sobre Davi e sobre Abraão, que Ele vai continuar falando aqui. A promessa e a fé. A promessa foi feita por Abraão, será pai das nações. No verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. As promessas foi feita por Deus a Abraão e aos seus descendentes se cumpririam pela fé e não pelas obras da lei. A lei não tinha sido entregue no tempo a Abraão. Ela veio séculos depois por intermédio de Moisés. A lei trata de méritos, mas a graça de Deus trata da fé.
nós estamos no tempo da graça. No verso 17, fala: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Amém? Deus fez, irmãos, Deus fez o ventre morto, estéril, de Sara ganhar vida. Ela já estava avançada de idade. Deus fez o corpo velho, amortecido, a idade avançada de Abraão, se encher de vigor. Só nosso Deus mesmo para fazer essas coisas. Ele tinha quase 100 anos. Eita, santo Deus! É a promessa foi feita a Abraão, irmãos. Por isso ele creu, ele falou: vai cumprir a promessa. Se você crê essa noite, vai cumprir a promessa na sua vida. Qual a promessa que Deus te fez? Eita, santo Deus! Eu creio na promessa de Deus. E aqui foi... Abraão se encheu de vigor, quase 100 anos, para que tivesse o filho tão desejado. Qual o sonho tão desejado da sua vida? Que você apresentou a Deus, que você colocou na mão de Deus. Vamos crer que, sendo a promessa de Deus, vai cumprir. Pode esperar, aguardar no Senhor. Pode ser ainda esse mês, pode ser ainda esse final de ano. Eita, Jesus, eu creio, irmãos. Pode ser ainda esse mês, pode ainda ser esse final de ano, a bênção, o sonho, a promessa de Deus cumprir dentro da nossa casa, da nossa família. Oh, glória a Deus! Aleluia! Por isso, meus irmãos, mesmo sendo Abraão um só, o Senhor já o chamava de pai de muitas nações. Está em Gênesis 17:5. Crer no milagre quando tudo e todos dizem ser impossível. Confessar que é mais que vencedor quando tudo está perdido. Declarar que já recebeu o que deseja, mesmo ainda não tendo recebido. Aqui está dizendo, irmãos, no verso... no 17, né? E chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém, irmão? Creu contra a esperança. Ele declarou que já tinha recebido o que desejava, mesmo ainda não tendo recebido. O Altíssimo chama a existência, a saúde restaurada. Hoje, irmãos, temos que chamar dentro do nosso lar a nossa saúde restaurada, o casamento feliz, família unida no Senhor, paz e alegria que se perdeu já dentro dos lares, dentro das famílias, aí fora. Oh, meu Deus, vamos chamar
chamar para a nossa vida. Vamos crer na promessa. Vamos entender que é em Jesus que a gente vai ver, estar vivendo as bênçãos de Deus, as promessas do Senhor. Creu contra a esperança, Abraão. Se tornou um homem justo diante de Deus. Tinha uma qualidade de fé. A sua fé não enfraqueceu. Porque Deus falou para ele: você vai ser o pai das nações. Você vai ter o herdeiro. E aí, irmãos, 100 anos. É muito tempo, né? 100 anos. E ele foi ali e crendo na promessa, no que Deus falou. Porque o homem fala, a mulher fala e não cumpre às vezes. O homem fala com você, ou já falou comigo, às vezes não cumpre. Mas Deus, o que Ele fala, cumpre, irmão. O que Deus fala, o que Deus promete, Ele cumpre. Independente do tempo, das circunstâncias, vai cumprir. Amém? Eu vejo, vou falar de mim. Eu sempre falo para Deus: abençoa meus filhos, Senhor. Abençoa o futuro deles, abençoa a vida deles, o caminho deles. Eu quero eles na presença do Senhor, na mesma fé que eu tenho em Jesus. Eu quero os três na mesma fé, seguindo o Senhor Jesus, vivendo as promessas de Deus, porque do meu ventre aqui eu profetizei para eles bênção e salvação, para eles estar buscando o Ainda Então, irmãos, eu vivo essa promessa e creio que ainda vai completar. Eu ainda vou ver, né? Eu quero ver essas promessas na vida deles, na vida da igreja, na vida da família dos irmãos também, daquele que eu vejo que tem fé, aquele que está buscando o Senhor, está vindo na casa do Senhor, está se esforçando. Deus vai fazer também na sua vida. Deus vai fazer, Ele é poderoso. E eu creio, irmãos, Deus é poderoso para realizar. Então, irmãos, aqui fala assim: ele não perdeu a fé, não duvidou da promessa. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus, ele tinha toda certeza. Que Deus faria o prometido, porque nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele fez maravilhas aqui. Aqui ele falou: e não duvidou da promessa de Deus, o verso 20. Promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E é assim que eu tenho vivido, irmãos. Eu vou falar para vocês. Eu tenho 40 anos de evangelho na presença do Senhor, e é dando glória a Deus. É as bênçãos que eu tenho recebido, as promessas, desde solteira, meu casamento, e agora meus filhos. Passa um filme assim na minha cabeça, tantas coisas que eu já passei, mas foi pela fé, porque o justo, ele vive da fé, a fé em Jesus, e aí vamos vencendo, e eu tenho crido, eu tenho acreditado nessa palavra santa, nesses exemplos aqui que Deus deixou, e para nós ler a palavra de Deus, buscar e aprender mais dele. Estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça.
Eu vou contar um testemunho do meu filho. O primeiro, Moisés. Foi uma coisa assim tão forte, que o testemunho, irmãos, é o que você vive. Então, é maravilhoso. Quando eu estava para ganhar o Moisés, eu falei, Senhor, era um sonho, era um desejo meu. Eu falei, Senhor, eu quero ter o convênio, eu quero ter todas as condições com meu filho para ter um parto abençoado, tudo abençoado por Deus. E nisso o Rogério não tinha convênio médico, nem eu, nada. E não tinha condições. Aí eu estava ouvindo rádio, uma rádio evangélica, né? E meu nome estava lá, porque dava o nome, né? Os ouvintes davam o nome. E eu coloquei meu nome. Aí ela falou assim, a senhora acabou de ganhar um pacote completo de convênio do seu mês de gravidez até a senhora ganhar. Aí eu falei, Jesus, do jeitinho que eu pedi, irmãos, do jeitinho que eu pedi. E ela falou assim, você ganhou o pacote, você ganhou completo. Eu falei, amém. Aí eu fui atrás, eles vieram na minha casa, preencheu toda a papelada, eu ganhei tudo. Eu ganhei. Só que quando foi que eu já estava no 8º mês, tudo, eles ligaram para mim e falaram assim, mas se for cesárea, a gente não vai cobrir. Eu falei, como assim? Não, vocês falaram que é completo, que eu ia ganhar tudo. Ela falou, não, mas se for cesárea, não vai cobrir, só se for parto normal. Eu falei, não, vocês têm que cumprir com a sua palavra. Porque a bênção é completa, o diabo quer tomar a bênção, irmãos. Aí eu falei, não, ela falou assim, tá bom. Então a senhora vai ter que ir lá em São Paulo, no centro de São Paulo, para eles fotografar a senhora, que a senhora está grávida. Eu tinha que tirar a foto e ir lá. Eu falei, não tem problema, eu vou. Não tem problema, é esse o problema? Eu fui, irmãos, eles me chamaram lá numa salinha, falou que porque estava tendo muito trote, muita coisa errada, né? Mulher que estava mentindo, que estava grávida. Eu falei, não, eu estou grávida, é verdade mesmo, eu vou ganhar meu filho, eu quero toda a minha bênção aí. Mas a mesma falou assim, os médicos lá assinaram, todos eles assinaram, eu ganhei tudo. Aleluia, glória a Deus. Olha, foi um milagre assim, no momento foi extraordinário para mim. Porque foi assim, pela minha fé, foi de como eu falei com Deus, eu pedi ali. E Deus me abençoou, e eu ganhei tudo, foi no hospital, tudo completo. Foi bênção de Deus mesmo, não paguei nada. As consultas, tudo. E foi assim, irmão, foi de repente, foi um anúncio no programa de rádio. Mas foi do jeito que eu pedi ali para o Senhor, que eu falei com meu Deus. E Deus maravilhoso me respondeu, deu essa bênção. E muitas bênçãos de fé, muitas bênçãos que o Senhor me deu, muitas coisas que eu vivi, junto com meu esposo também, no meu casamento, que só Deus é um milagre assim. Às vezes eu dobrava meu joelho, orava ali, falava com Deus, pedindo algo para Deus. Aí o Rogério vinha, também falava a mesma coisa. Nós em concordância, sempre em concordância, orando, pedindo a Deus e Deus respondendo. Porque é assim, irmão, a família tem que estar unida, nós temos que estar unidos na presença do Senhor sempre. Orando e pedindo a Deus a direção para que tudo dê certo. Que seja a direção do Senhor. E Ele abençoa, irmãos. Amém?
Aqui fala, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus como nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. De forma alguma, Abraão foi justificado diante de Deus pelas obras da lei ou pela circuncisão. Mas Paulo explicou aos judeus que achavam que a circuncisão e mesmo a lei, a obediência à lei, seriam os motivos pelos quais eles seriam salvos. Paulo deixou bem claro que Abraão foi justificado antes da circuncisão, e que a circuncisão foi apenas o sinal dessa justiça, dessa justificação. O que nos justifica é a graça de Deus, o que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. Somos justificados pela graça, não pela lei. Somos justificados pelo poder da ressurreição de Jesus, porque Ele ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê que Jesus ressuscitou e Ele se faz presente na sua vida todos os dias? Todos os dias Ele está conosco. Aleluia, glória a Deus. Nisso que nós fomos justificados, irmão. Não foi pela lei, não foi pela circuncisão, mas foi nem pelas obras, mas foi pelo poder da ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, o que Ele fez por nós na cruz, não apenas foi prova de amor, mas foi muito mais que isso. Foi muito mais o amor de Jesus por nós na cruz. Foi a garantia que nós seremos e somos justificados por Deus. E a ressurreição dEle é a prova do seu poder. Em Jesus podemos ter certeza de que nós fomos perdoados e justificados, tendo nova vida de pureza e santidade. Amém? Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos com Deus, Senhor, me arrependo, eu deixo. Nós somos purificados por Ele, transformados por Ele. Ele já morreu por nós ali, Ele já pagou a nossa dívida ali na cruz. Aleluia. Ele já pagou a dívida de cada um aqui. E Ele só quer agora a nossa fé firme nele, para sempre, somente nele. É só nele que podemos confiar totalmente. Amém? Às vezes a gente fala assim, mas a gente tem amigo. Claro, temos amigos, temos pessoas ainda na terra, pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Mas confiar totalmente é somente em Deus. É Ele que faz as maravilhas, é Ele que usa as vidas para nos ajudar, para nos abençoar. E Ele tem a resposta para cada um. É Ele que pode todas as coisas, irmão. Pode fazer maravilhas, amém? E Ele morreu e pagou as nossas dívidas. E estamos hoje aqui para viver na fé, sempre, sempre acreditando na palavra dEle e no amor que foi o Pai que entregou o seu único Filho para morrer por nós. Crer que esse Deus Todo-Poderoso nos ajudou e vai continuar nos ajudando e nos fortalecendo. Vamos fazer como Abraão, e não enfraqueceu na fé. Fala comigo. E não enfraqueceu na fé. Não podemos enfraquecer, irmãos. Vem desânimo, vem tristeza, vem fofoca, vem coisinha ali, coisinha aqui, mas nós não temos que dar lugar, temos que ficar firme e forte no Senhor. Amém?
É assim que vamos vencer, e vamos vencer para abençoar o nosso lar, a nossa família. Amém? A fraqueza vem, irmão, ou pode até houver uma dúvida, uma incredulidade, mas busca força no Senhor. Busca força no Senhor. Ele fortalece. Aleluia, igreja. Busca no Senhor, porque aqui fala assim, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu levanto de manhã, glória a Deus, Senhor, pelo meu fôlego de vida, pelo ar que ainda estou respirando. Se o Senhor deu, é porque o Senhor quer me usar, o Senhor quer me abençoar, o Senhor quer dar as bênçãos, quer me usar, quer usar alguém para me abençoar também. E assim vamos seguindo, irmãos, na presença do Senhor, amém? E eu quero deixar essa palavra com os irmãos e agradecer desde já pela oportunidade. E vamos ficar em pé, igreja. Aleluia, glória, glória a Deus. Senhor Jesus maravilhoso, Senhor. Oh, glória a Deus, Senhor. Meu Deus maravilhoso, vamos estar orando. Feche teus olhos. Senhor Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir, Senhor meu Deus, venha nos ajudar, venha, Senhor meu Deus e meu Pai, fortalecer, Senhor, a tua igreja, Senhor, que cada um possa estar firme, Senhor, constante na tua presença, todos os dias, Senhor, meu Deus, buscando no Senhor, buscando na tua palavra, Senhor, que, meu Deus, que alimenta, que fortalece, meu Deus maravilhoso, dai-nos, Senhor, sabedoria, dai-nos entendimento, Senhor, para que possamos, Senhor, viver a verdade, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Jesus, tu és o caminho, tu és a verdade e o Senhor é a vida. Dá vida para a tua igreja, Senhor. Dá vida, Senhor, meu Deus, na presença do Senhor, Pai. E deixa-nos, ó Pai, a tua paz, Senhor. Guarda, Senhor, a cada um. Livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, das obras do mal, Senhor, aí fora. E dá vitória a cada um de nós nesta noite, Senhor. Desde já, Senhor, quero te louvar, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um. E fica com essa palavra poderosa, em nome de